Bom dia. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou ligar o meu computador que ficou sem bateria. Bom dia, dona Ines. Quem mais? Mariane, Betânia, bom dia, pessoal. Tô ligando aqui meu computador que o bicho arriou a bateria aqui agora. É o tempo da turma entrar, tudo bem? Horário alternativo essa semana, fruto da minha impossibilidade ontem. Obrigado pela compreensão, todos e todas. Vamos lá. Tá chegando aqui, energia. Tchum. Chegou. Tudo bom? Dona Nájila, Ângel, Samuel, filho do Messias. Deus abençoe, Samuel. Grande Neudinho. Forte abraço, irmão, colega de ministério. Pense num café gostoso. Trouxe de casa, não deu tempo de tomar tudo em casa hoje de manhã. Trouxe para terminar aqui na igreja. Lucas Timbó. Diego. Ei, rapaz, tá cheio de pastor aqui hoje. Maravilha, não posso falar besteira, hein? Vamos lá. A gente está seguindo o nosso estudo temático do livro do Gênesis, né? Não se trata de uma exposição textual, se trata da percepção temática de alguns pontos chaves da narrativa do Gênesis, e a gente já está na história de José do Egito. Se não me engano, vamos para, deixa eu abrir, estou abrindo aqui, vamos para o capítulo 41. Paulo Sérgio está aí, Adriana, que bom te ver aqui de volta, Lídia, doutora Lídia, Laudeci, Lícia Varela, estou dando os bons dias aqui enquanto a turma vai entrando, Manu, grande Manu, beijo linda, Ana também está aí, Ana Braga deu bom dia, não tinha visto, a Antônia também, bom dia. O que eu quero aqui é o programa da Bíblia, capítulo 41 do livro do Gênesis. Deixa eu só me certificar que é isso mesmo. Vamos ver aqui por que o meu programa da Bíblia não está abrindo. Vou reiniciá-lo. Pronto, agora vai. Bom dia, Martinha. Nós estamos fora do nosso horário habitual. O horário das nossas lives é segundas e quartas, 9h30 da manhã, fazendo esse nosso estudo temático do Gênesis. Entretanto, ontem eu tive uma reunião e não pude participar, né? Peço desculpa aí aos irmãos, mas vamos lá e agradeço a compreensão. O negócio está meio travado aqui, eu acho que ele estava com pouca bateria. Deixa eu... acho que eu já sei o que é. Pronto, deixa ele ir pensando aqui. Vamos orar enquanto isso? A gente vai ler o capítulo 41 do livro de Gênesis. Já eu dou uma fixada aqui nos comentários, mas enquanto isso eu queria orar com você agora. Santo e querido Deus, louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua presença conosco, e agora de uma forma especial nós louvamos o Teu nome porque a Tua palavra nos chega de maneira simples, de maneira até confortável, porque acredito que a maioria de nós está em casa uma hora dessa. Eu já estou no meu escritório, mas é a extensão da minha casa, e louvo o Teu nome porque de uma maneira confortável, aqui no sofá, na cadeira, a gente pode ouvir e refletir sobre as Tuas verdades. Nós oramos para que todo esse conforto, então, e as muitas distrações não nos privem, Senhor, de aprender aquilo que desloca a nossa zona de conforto, que nos tira da mesmice e que nos desafia a sermos alguém mais parecidos com Cristo, que nos traz paz, que nos traz consolo, mas que também nos traz inquietação, Deus, de não permanecer como estamos, mas avançarmos na direção de alguém melhor e maior, parecido contigo. É o que nós oramos agora, Senhor, crendo que esse estudo de hoje há de nos despertar para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui, pessoal. O meu programa bugou. Qualquer coisa eu pego a Bíblia de papel mesmo. Que engraçado, né? Qualquer coisa eu pego a Bíblia de papel. Era para ela estar aqui no carro-chefe da nossa live, né? Só que a gente se acostuma. Cadê o programa? Tá aqui. A gente se acostuma com o meio virtual. Pronto, agora abriu.
Isso. Me permitam aqui só fixar o play. Vou falar então de Gênesis 41. Vamos deixar o capítulo todo postado, mas eu vou dar alguns pulos com vocês. Então pronto, agora sem mais delongas, vamos ler o que eu quero, né? Eu vou perceber algumas coisas com vocês aqui no capítulo 41, até porque é uma história que eu tenho certeza que muitos, se não todos, já conhecem, né? Essa live vai ficar gravada, ela está fora do nosso horário habitual, para quem quiser assistir depois está aí. Então vamos lá. Gênesis 41, ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho e ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Era uma espécie de bambu, a vegetação típica do Nilo ali, nas margens do Nilo no Egito, juncos. Depois saíram do Nilo mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. A gente imagina aquela cena de filme, né? O cara suado acordou com susto. Verso 5 continua. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. Acordou de novo apavorado. Olha, quando a gente acorda com um pesadelo, não sei se isso já aconteceu com você, você está tendo um sonho muito intenso e você acorda com aquele nervosismo, coração palpitante, uma sudorese, aí você vai voltar a dormir. Fala a verdade agora, você pede aos céus para não continuar tendo aquele pesadelo, é ou não é? Você vai dormir e diz, ai meu Deus, tomara que eu não continue sonhando com isso, ainda bem que foi só um sonho, tomara que agora eu não sonhe mais nada. Aqui não aconteceu com o faraó, aqui o faraó volta a dormir e tem um outro sonho na sequência do primeiro. Então, verso 8 diz que pela manhã, perturbado, essa palavra é chave aqui, perturbado ele mandou chamar os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros, lembra do nosso encontro de segunda-feira agora, era o copeiro e o padeiro, né? Ficaram presos lá com Daniel. O chefe dos copeiros disse ao faraó, onde é que eu estou, meu Deus? Perdi a vista aqui. Fala, meu Deus. Vou reler o 8 então aqui que eu me perdi. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Pronto, porque estava abaixo aqui. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Eu vou parar aqui. É bem provável que você conheça bastante o texto. Você sabe que então agora o faraó vai mandar chamar o José, o tal do jovem hebreu, vai fazer a barba no homem, botar a roupa bacana, ele chega diante do faraó, o faraó conta os sonhos, o José dá a interpretação dos sonhos e dá uma estratégia de lidar com aquele cenário que veio a partir da interpretação dos sonhos. O faraó gosta dessa palavra e coloca o José como governador de todo o Egito para fazer conforme ele mesmo sugeriu ao faraó. Você conhece bem essa história. Tem muita coisa para falar sobre isso. A gente podia pegar aqui a ideia de que como o mundo dá voltas, né? Como este jovem injustiçado pelos irmãos, pela mulher de Potifar, pela vida, né? Ele poderia ter ficado tanto tempo reclamando da vida com o famoso mimimi, né? Coitadinho de mim, a vida tem sido para comigo injusta, ingrata, etc.
e aí simplesmente viver num calabouço existencial de autopiedade. Mas não, o José escolhe simplesmente fazer o que lhe estava às mãos da melhor maneira possível, fosse no palácio de Potifar como mordomo e responsável por tudo, fosse no calabouço de Potifar como alguém que ficando sendo responsável pela carceragem, né? Ele caiu na graça do carcereiro porque Deus era com ele, no palácio ou na prisão. Então José optou por não deixar que as mazelas da vida fizessem dele um homem mazelado, emocional e existencialmente. Ele resolveu responder de maneira graciosa e abençoada a todas as dores que a vida lhe deu. Isso em si seria uma mensagem para nós hoje. Mas além dessa mensagem, eu queria explorar alguns outros pontos aqui. E o primeiro deles está logo no verso 1 do capítulo 41. Pausa para o cafezinho aqui. Logo aqui no primeiro verso diz assim, ó: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. O autor do Gênesis, ele está escrevendo uma narrativa, onde nas partes que são narrativas históricas, ele segue uma linearidade de tempo. Ele fala que muito tempo passou e veio uma seca, muito tempo passou e o Abraão então gerou Isaac. Você percebe que nos pedaços do Gênesis, porque não é ele todo, mas o livro do Gênesis que estão seguindo esse gênero literário de narrativa histórica, você está preso a um fio condutor que segue uma linearidade de tempo. Então aqui o autor diz que ao final de 2 anos. Por que isso? Porque ele termina o capítulo 40 com José preso. O José está preso no calabouço de Potifar e no capítulo 41 ele começa dizendo: passaram-se 2 anos. Então isso é importante porque 2 anos não são 2 dias, não são 2 semanas. 2 anos é muito tempo. Para quem está vivendo uma realidade extremamente desfavorável, né, indigesta, injusta. Vamos lembrar que o José foi preso injustamente, foi uma acusação falsa. Então, ele não só estava na sua própria terra, Canaã, debaixo da tenda da sua própria família, José era filho de Jacó ou Israel, ele estava privado de seu próprio pedaço de chão, ele estava numa terra como escravo, ele havia deixado de existir como homem autônomo para virar um animal escravizado, era essa a condição de um escravo no Egito, como ele também não estava exercendo o seu trabalho onde fora colocado para trabalhar, ele havia sido preso injustamente. Então, assim, 2 anos de injustiça, 2 anos de ingratidão da vida para com ele, aparentemente. Então, 2 anos é muito tempo. Só que o texto começa dizendo assim, preste atenção no detalhe: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. É como se o autor quisesse dizer para a gente aqui nas entrelinhas mais ou menos o seguinte: olha, o tempo passou e um acontecimento chave veio para a cena e que vai mudar todo o enredo. Isso é um retrato das nossas vidas. O tempo não para, já dizia o Cazuza, a vida continua, os dias se sucedem e quem confia em Deus sabe que nesta progressão linear dos dias que se sucedem, um dia Deus intervém na história e nada mais continua o mesmo. Amém, gente? Muito importante isso para quem está sofrendo agora. Muito importante para quem está talvez há 2 semanas, há 2 meses, pensando, cabeça rodando em torno de um mesmo problema. O texto aqui fala que passaram-se 2 anos até que o faraó tem um sonho. E esse sonho de Faraó foi misterioso o suficiente que eu creio que Deus vai cegar todo o entendimento dos sábios e magos do Egito para que ninguém consiga interpretar, porque Deus tem um plano. E nesse plano é um jovenzinho hebreu que está injustamente preso, rejeitado pelos irmãos, é ele quem vai subir ao palácio para interpretar e a história vai mudar. Então, gente, os 2 anos passam. Quero dizer isso para você que está me ouvindo aqui agora. Não sei quem você é, mas o Senhor sabe. Os 2 anos passam.
os 2 dias de sofrimento, os 2 meses de sofrimento, os 2 anos, ou vamos esticar, os 20 anos. A nossa história não está à mercê da aleatoriedade dos acontecimentos. Nós cremos em uma vida que sim, segue eventos que aparentemente se sucedem de maneira aleatória, mas a gente crê que por trás disso tudo existe um Deus que tudo sabe, que tudo pode e que age na hora certa e do jeito certo. O tempo de prisão de José estava predeterminado, 2 anos. O faraó vai ter um sonho, você vai interpretá-lo. O povo de Israel, quando viveu uma devassidão moral imensa, Deus prometeu que os levaria cativos à Babilônia, como uma forma de castigo, disciplina, porque um pai ama o seu filho na proporção em que ele não se priva de disciplinar o filho, para que o filho aprenda. E quando Deus leva o povo para o cativeiro, Deus diz, é 70 anos, é tempo certo. Eu tenho um tempo certo, e Deus tem o tempo certo para tudo. Louvado seja Deus por isso. Então 2 anos se passaram e a história do José vai começar a mudar. Aí eu quero te chamar a atenção agora para uma outra percepção interessante aqui do texto. Diz aqui no verso 2, o faraó está tendo o tal do sonho dele, e no verso 2 diz que o faraó estava junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas. E lá na frente, no verso 5, diz que ele tornou a adormecer e teve outro sonho, quando vinha 7 espigas de trigo graúdas que cresciam no mesmo pé. Tem muita coisa em jogo aqui, gente. Esse sonho aqui, ó, ele está recheado da visão de mundo do egípcio. A gente chama isso de cosmovisão, a visão de mundo, a percepção do universo ao redor dele. O rio Nilo era uma fonte de vida para os egípcios. Os egípcios politeístas, que criam em muitos deuses, tinham no Nilo uma divindade. O bovino era também considerado uma divindade. E a agricultura, que era também fonte de vida, ela era abençoada e feita próspera a partir do favor de outras divindades. Então olha o que está acontecendo aqui, ó. De dentro das águas do Nilo vêm belas vacas gordas que pastam entre os juncos, uma imagem de prosperidade, uma imagem do favor dos deuses, de dentro do Nilo, como se o deus do rio Nilo fizesse um acordo com a divindade Apis, que era um deus representado por uma figura bovina, e essas vacas saindo de dentro do Nilo eram um sinal da prosperidade, do favor dos deuses sobre a terra do Egito, tempo de abundância. Ele fala aqui das espigas de trigo, 7 espigas que nascem do mesmo pé. Puxa, um pé que deu 7 espigas, isso é favor da divindade. Então, a visão de mundo do egípcio aqui está sendo muito bem retratada. O faraó, ele tem um sonho a partir daquilo que ele cria, que ele via, que ele conhecia. Você vê aqui que o faraó não tem um sonho com um iPhone. Ridículo, né? Mas apenas para estipular o ponto que eu quero te comunicar aqui. Ele sonha com aquilo que faz parte do seu mundo, da sua percepção de cosmos, do que tem ao seu redor. Onde é que eu quero chegar aqui, gente? O que eu quero dizer é o seguinte, é que sonhos são expressões do nosso inconsciente que meio que pulam para um nível mais subconsciente na hora que a gente está dormindo. Tá? Aí tem muita teoria freudiana, etc. Eu não tenho competência para falar sobre essas teorias. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, não sempre, às vezes, Deus usa essa nossa produção inconsciente, né, que é experimentada em sonhos, para nos comunicar mensagens. Nem sempre, às vezes. Tem uma pessoa que chega para mim e diz assim, eu sonhei. É engraçado que a pessoa, ela sonha e ela própria já acha que o que é que significa, né? Eu sonhei que eu estava numa praia e tudo assim, acho que eu vou viajar. Aí eu digo, poxa, o que tem a ver? Você sonhou que estava numa praia? Ok, eu acho que tudo que está mais interno dentro de você está desejando esse espaço de largueza e tal. Ela diz, acho que eu vou viajar. Tudo bem, talvez o teu corpo, o teu inconsciente esteja gritando, dizendo, olha, me dá uma folga que eu estou a ponto de surtar aqui. Então vai viajar.
Mas nem sempre os sonhos são uma mensagem de Deus para nós. A gente precisa ter discernimento. Aqui, esse sonho de Faraó só foi uma mensagem de Deus porque, a partir deste sonho, Deus continuou realizando os seus propósitos soberanos. Então, me permita estabelecer uma proposição aqui para você muito importante. Deus só trará mensagens ocultas em sonhos se essas mensagens contribuem para o seu propósito soberano. Se forem apenas mensagens para dizer que você vai prosperar, vai viajar não sei para onde, tarará, eu arrisco que isso é muito mais uma produção inconsciente dos seus desejos e anseios do que de fato uma mensagem de Deus. Deus tinha um propósito para continuar desenrolando na história, que era o propósito de fazer esse José alguém que iria governar o Egito para preservar a vida do Israel que estava passando fome lá em Canaã. José vai dizer isso para os irmãos lá no capítulo 50, perdão. Então, se Deus tem propósitos para realizar, Ele pode te deixar ciente dos seus propósitos a partir de um sonho. Como eu falei e repito, nem sempre os sonhos significam algo, mas Deus pode fazê-los significar algo se forem contribuir para os seus propósitos soberanos. Tá claro, irmãos? Isso é para que você relaxe, porque muita gente fica meio atormentada com o que sonhou. Olha, eu tive esse sonho, o que é isso? O que é que Deus quer me dizer? Coloque em oração, fala, Senhor, tem algo dentro dos teus propósitos que eu preciso saber a partir desse sonho, porque senão isso foi apenas uma explosão do seu inconsciente num momento de não consciência ali do sonho. Então assim, relaxe, tem muita gente que fica atormentada. O faraó ficou atormentado pelo sonho. Por quê? Porque Deus queria falar com ele no meio dessas palavras. Deus queria cumprir os seus propósitos no meio desta elaboração inconsciente, recheada de elementos do seu dia a dia, das divindades, da agropecuária, tudo estava na cabeça do faraó e Deus usou isso para que ele recebesse uma mensagem de que aquele jovem lá preso era para ser o governador do Egito. Tá claro, gente? O último tema que eu quero pegar aqui agora está no verso 12, quando o copeiro do rei... O copeiro do rei diz para o faraó o seguinte: certa noite nós tivemos um sonho, cada um tinha uma interpretação. Ele está falando de quando eles estavam presos. Pois bem, ele continua, havia lá conosco um jovem hebreu, que era servo do capitão da guarda. Queria terminar falando essa frase aqui, um jovem hebreu. É uma outra expressão que tem dois adjetivos depreciadores da pessoa que os porta. O portador desses dois adjetivos era José. Quando o copeiro diz ao rei do Egito que era um jovem, já é um adjetivo depreciador, porque numa cultura que valorizava a sabedoria dos mais velhos, um jovem ainda era alguém aquém do glamour e da glória dos mais velhos. Então era um jovem, quer dizer, já começa dizendo que o sujeito não é tão digno de confiança e de sabedoria. Depois diz que era um jovem hebreu. E os hebreus nessa época eram um povo desconhecido. Era um povo visto pelos egípcios como alguém de segunda categoria. Havia uma estratificação social e quem não fosse egípcio já era colocada numa segunda fatia do extrato da sociedade. Então, um jovem hebreu era para dizer mais ou menos o seguinte: era um Zé Ninguém ali. Tinha um doidinho, como a gente diria, tem um doidinho lá na prisão que, por mais improvável que parecesse, interpretou os nossos sonhos. E por que que isso é importante? Por que que eu desconfio que o autor do Gênesis colocou dessa forma aqui? Um jovem hebreu. Para nós, gente, um jovem hebreu, a gente que admira os hebreus, o povo de Israel, de onde veio Jesus, um jovem na nossa cultura hoje é sinal de vigor, vitalidade. Então, para nossa cabeça, voltando aqui ao conceito que eu falei agora, para nossa cosmovisão, um jovem hebreu é uma expressão massa. Mas coloque-se no lugar do rei do Egito.
o imperador do mundo conhecido na época. Um jovem hebreu, é um doidinho, é um Zé Ninguém. Só que esse doidinho e esse Zé Ninguém vai se tornar o segundo homem com mais poder em todo o mundo conhecido na época. E eu fiz questão de destacar esta última frasezinha aqui, apenas para que você pensasse comigo no seguinte: o Deus em quem cremos, o Deus a quem servimos, o Deus a quem José serviu, é esse que pega os rótulos que desvalorizam, os rótulos que são desmerecedores de gente e transforma em títulos e atributos que são engrandecedores aos olhos de Deus. Vou repetir de uma forma mais simples: o Deus em quem cremos é o Deus que pega um jovem hebreu, um doidinho qualquer, e transforma no governador de todo o Egito. Eu não sei que rótulos você recebeu ou que rótulos você tem sobre si. O que é que te pregaram na testa aí algum dia? O que é que os múltiplos eventos da sua vida, decepções, você já se frustrou com alguém, amizades, relacionamentos amorosos, tudo isso vão pregando algumas etiquetazinhas e a gente acaba construindo assim uma blindagem como um sistema de proteção emocional. Isso acaba fazendo de nós ou pessoas amargas, rancorosas, ou pessoas indispostas a novos relacionamentos, ou a gente acaba acreditando que, de repente, houve uma rejeição porque eu não sou bom, porque eu não presto, porque tudo aquilo que eu ouvi era verdade mesmo. E aí são rótulos. Eu não sei que rótulos já foram colocados em você, mas eu preciso te dizer isso, essa verdade tão simples, mas tão importante para a gente começar essa quinta-feira hoje. De um jovem hebreu, Deus transformou em um governador com mais autoridade no Egito inteiro, ficando atrás apenas de Faraó. De uma pessoa cheia de rótulos que desacreditam Deus pode fazer alguém que ainda será instrumento de grandes maravilhas nas mãos do nosso Deus. Que o Senhor te faça crer nessa palavra, que toda autopercepção negativa, que todo rótulo desmerecedor que te desvaloriza, caia por terra agora, porque você está nas mãos de um Deus que pode te usar com falhas, com limitações, mas Ele pode te usar para cumprir os seus grandes propósitos, como usou José. Amém? Você crê nisso? Então escreve um amém aí. Maravilha, já tem gente dando amém. Glória a Deus por isso. Gente, vamos ficar por aqui, 9 horas. Hoje foi um horário excepcional. Eu agradeço a compreensão de todos e todas. A gente volta na segunda-feira. As nossas lives são pontualmente, segunda e quarta, às 9h30 e ficamos até às 10 horas, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós oramos no início pedindo que Deus nos desse entendimento dessa palavra. Eu creio que Ele nos trouxe esse entendimento sim e que há de fazer de nós pessoas usadas pelo seu poder, pela sua mão graciosa mundo afora. Que o Senhor então te leve em paz, te dê um excelente findar de semana. Eu ia dizer fim de semana, mas ainda é quinta, né? Nós estamos findando a semana, então é melhor aí um bom findar de semana para você. Deus te abençoe e até a nossa próxima live na segunda-feira, tá bom? Um cheiro grande. Viviane, Deus abençoe, Vivi. Chamei o Moacir ontem para estar conosco aqui no culto, hein? Vocês estão distantes. Serginho, bom te ver aqui, irmão. Claudinha, um beijo. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro, segunda-feira. Tchau, tchau.